Quem é que achou aí? Colossenses 4:2. Amém? Podemos ler? Diz o seguinte: dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Dediquem-se à oração, sendo vigilantes e agradecidos. Amém? Amém? Nós vamos falar um pouquinho aqui de oração. Eu tenho falado isso já há um bom tempo e continuo firmado nessa teoria de que a solução da nossa nação está na conversão genuína de homens. Homens transformados, homens genuinamente convertidos ao Senhor Jesus. Por quê? Porque uma casa onde o homem se converte, a estatística é de que 94% das famílias firmam e toda a família se converte a Cristo. Ou seja, aonde um homem se converte, toda a família vai para a igreja. Toda a família se entrega a Jesus. Aonde uma mulher se converte, em torno de 30%, 40%, quando muito, dos homens vão para a igreja. Quando a criança se converte, em torno de 50%. Mas quando o homem se converte, é quase 100% das famílias que vão firmar numa igreja. A palavra de Deus nos ensina grandes coisas sobre nós como homens. A responsabilidade, a autoridade que o homem tem. Então o homem, ele pode corrigir uma geração. Enquanto, por muitas vezes, homens estragaram gerações. Um homem mal posicionado, ele estraga suas gerações. Agora, quando um homem se posiciona, ele corrige gerações. Talvez seja o nosso caso. Talvez seja a necessidade que eu e você precisamos viver. De repente, na nossa família, não tinha nenhum cristão. De repente, seus pais, seus avós, não eram cristãos. E a falta de posicionamento com Cristo fez com que a história viesse como uma avalanche sobre você até hoje. E você agora tem a oportunidade de estancar esse problema e a partir de você, as gerações que virão, ser gerações de homens, de famílias que adorem ao Senhor de todo o seu coração. Essa é a intenção de Deus. Por que o homem? Primeiro, porque o homem é o cabeça da casa. Se o homem não for o que toma as decisões, a casa vai funcionar por outros costumes. Um corpo que é movido pela barriga, ele vai ser saudável? Não. Agora, se ele é movido pela cabeça, a cabeça vai pensar no corpo. A barriga não pensa na cabeça. Ela não pensa nem no corpo, ela pensou nela. Então, um corpo, para funcionar, ele precisa que a cabeça funcione. Se o homem é o cabeça da casa, para a sua casa funcionar, você tem que estar alinhado com Deus. E o que diz Colossenses 4:2? Imagina que é uma carta de Paulo escrevendo à igreja de Colosso, aos colossenses. Paulo, um homem preso, escrevendo carta. Um homem com o seu corpo físico sem poder sair para fora, mas com o seu coração firme em Deus.
Hoje a gente vive alguns dias muito acelerado, né? A gente acorda correndo, dorme cansado, a informação é toda hora uma mensagem, um clique, um plim-plim no celular de vocês. E no meio desse ruído todo, existe uma questão silenciosa que nós precisamos nos dar. A pergunta é: quando foi a última vez que você esteve de verdade, de verdade, presente diante de Deus? Como assim? Vamos ser simples. A gente ora tanto querendo a presença de Deus, sim ou não? Quem quer a presença de Deus? A pergunta para nós é: o que falta para nós estarmos na presença de Deus? Por que eu pergunto isso? Porque a palavra de Deus vai dizer que Deus está em todos os lugares. Ou seja, onde você está, Deus está presente. Não tem lugar que Deus não esteja presente. Então por que a gente precisa tanto pedir que a presença de Deus venha? A presença de Deus já está. Ele sempre esteve, Ele nunca deixou de estar. Ele é onipresente. Se Ele é onipresente, Ele em qualquer lugar, aonde você estiver, Ele vai estar. Então, mas o que tem de errado então com a gente? É porque a gente não está presente com Deus. A gente para tempo para orar pensando nos problemas. A gente vai fazer um tempo de louvor e está cuidando o tempo da música. A gente vai fazer um tempo de oração e a gente está olhando a mensagem que chega no WhatsApp. Atento às coisas que estão acontecendo. A gente está aqui orando no culto, mas a gente está prestando atenção se o mídia está tirando foto da gente. Ou só acontece comigo? Chega o cara na cara da gente com o celular assim, né? Só falta morder. A gente está prestando atenção em tudo que acontece. A gente não está completamente presente com Deus. A gente está muito envolvido com a gente. A gente está muito envolvido com esse mundo, com as circunstâncias ao nosso redor. E dificilmente a gente freia o mundo e foca totalmente, somente no Senhor. Então a pergunta é essa: quando é que foi a última vez que de verdade você esteve na presença de Deus? Não é que Deus esteve na tua presença, mas que você esteve na presença de Deus. Porque quando Davi foi fazer a oração: Senhor, pode levar tudo, só não arranques de mim a tua presença. Você acha que Deus ia deixar de ser onisciente por causa de Davi? Onipresente? Onipotente? Não. Mas Davi estava entendendo que o pecado dele não estava afastando Deus dele, estava afastando ele de Deus. O pecado que eu e você cometemos não gera pecado, não gera problema para Deus. O seu pecado não maltrata o Senhor. O seu pecado não leva culpa para Deus. Deus continua sendo santo. Então, não é o teu pecado, não afasta Deus de você. O teu pecado afasta você de Deus. E cada vez que você se enrola no pecado, mais distante você fica de estar na presença de um Deus que está presente. Olha que louco isso. Deus vai continuar presente. E você, por causa do pecado, vai estar distante de um Deus que está presente.
Então a grande questão para as nossas vidas é: quando é que foi a última vez que eu e você estivemos presentes, de verdade, diante de Deus? Muitas vezes a gente fala com Deus, mas não permanecemos com Ele. Paulo, quando escreve essa carta aos Colossenses, ele está preso. Ele está limitado fisicamente, mas o coração é de uma oração com propriedade absoluta. Quem entende a presença de Deus nunca vai tratar a oração como uma obrigação. Qual é o grande problema que a gente tem? Como nós estamos focados na nossa vida diária, nos nossos problemas, nas nossas atividades, né? O tempo é curto, a gente está focado naquilo que eu e você queremos. E a gente acaba não focando em Deus. Então a gente busca Deus para satisfazer aquilo que nós precisamos. E isso não é estar em Deus. Isso é querer coisas de Deus. Agora, quando a gente entende que nós precisamos diariamente estar em oração. Deixa eu perguntar uma coisa aqui para vocês. Aqui só tem homem, tá? O online está pegando só eu aqui, né? Fiquem tranquilos então. Ninguém está vendo. Quantos aqui têm o costume de orar diariamente? Levanta a mão. Amém. Quantos têm o costume de orar no mínimo 15 minutos? Levanta a mão. Pega 2,5 a hora que acorda, 2,5 na hora do almoço, 2,5 o ônibus não atrasar, né? Quase deu 15. A pergunta que eu quero fazer é: quantos todos os dias estão motivados a orar? Vamos ser sinceros que não é sempre, né? Tem dia que a gente não quer falar com Deus. Tem dia que a gente quer lançar uma bomba e que tudo exploda. Tem dias que a gente quer descer do trem e dizer, ó, segue teu rumo. Mas Deus nunca disse que era para a gente gostar ou que a gente tinha obrigação de fazer. O que Deus quer? Deus quer que nós estejamos presentes na presença dEle. Ele sempre está presente. O que Ele quer? Que nós estejamos presentes na presença. O que isso quer dizer? Você não precisa ter uma oração para fazer. Você precisa ter uma vida de oração. O que é uma vida de oração? É uma vida de contato, de diálogo, de vínculo, de amizade com Deus. Por quê? Porque não tem a ver com obrigação orar ao Senhor. Não tem a ver com, mas hoje eu ainda não orei, vou ali para o cantinho orar. Não tem a ver com uma montoeira de palavras bonitas e organizadas. Tem a ver com, eu não tenho outro escape. Eu não tenho outra opção. A melhor opção que eu tenho é correr para o meu Pai. É pedir socorro. Porque quando tu está indignado, com quem é que tu vai conversar? Não é com os teus amigos? Quando você precisa de auxílio, como é que você vai conversar? Não é com os teus amigos? E se o teu melhor amigo for o teu pai? Se o teu melhor amigo for Deus? Você nunca mais vai orar por obrigação. Você vai contar coisas que só os teus amigos sabem.
Você vai confessar coisas para Ele, vai pedir ajuda de quem só faz isso com o seu melhor amigo. Nós precisamos entender que Deus não está preocupado com uma oração. Ele quer que você tenha uma vida com Ele. Tem gente que vive de momento, parece adolescente, que aprendeu a ficar no colégio. É momentinhos, mas não tem tempo, não tem vida. O Senhor quer ter vida contigo. Ele não quer que você tenha um momento, uma oração em horários marcados. Ele quer ser o teu tempo. Ele quer ser o alvo da tua vida. Ele quer ser aquele que você não vê a hora de poder estar com Ele. Ele quer estar contigo. Porque oração, ela não tem a ver com eu e você fazermos uma reza. E eu vou dizer uma coisa para vocês, a maioria de nós só reza. Como assim, pastor? Não, eu não faço reza. Quantas vezes você ora, no final da tua oração você diz amém, levanta e sai? O nome disso é monólogo. Qual é a diferença? Oração é uma conversa, é um diálogo. Por que só você tem direito de falar e Deus não? Quantas vezes depois de você falar, você vai para a Escritura ou você fica em silêncio para deixar Deus falar contigo? Mas normalmente a gente faz a nossa oração. Faz a oração. Amém? Tchau. Agora o Senhor já sabe o que eu quero e te vira. Te mexe aí, porque eu já falei o que eu precisava. Já fiz a minha parte. Isso não é oração. Oração tem a ver com amor. Oração tem a ver com diálogo. Oração tem a ver com dedicação. O versículo que nós lemos diz o seguinte: dediquem-se à oração. Dedicação fala de prioridade, fala de constância, fala de escolher permanecer, mesmo quando a gente não está sentindo nada. Quanta gente troca de igreja porque nessa igreja eu não sinto nada. Nessa igreja eu não sinto nada. Olha, filho, tem uns lugares aí, eu conheço uns lugares que sente. Sente uns calafrios, sente uns medos, sente uns troços feios aí. É melhor não sentir nada do que de vez em quando sentir umas coisas. Né? Olha. A maior batalha da oração não é a falta de tempo, é a falta de atenção. Porque muitas vezes a gente tira tempo para orar, mas a gente não consegue focar no Senhor. Muitas vezes o diabo não precisa tirar Deus da tua vida, sabia disso? Ele precisa tirar o teu foco de Deus. Você pode continuar sendo crente, pode continuar na igreja, pode continuar fazendo as tuas orações dessa maneira. Não tem problema nenhum. O diabo está olhando para você dizendo, desse jeito vai. Por quê? Porque você não está na presença do Deus presente. Você está preocupado com você está preocupado com o seu dia a dia, com seus gostos, costumes, suas dores, seus rancores. Porque vamos ser sinceros, se eu estiver na presença de Deus, nada mais importa. Não importa quem magoou, não importa se está frio, se está quente, não importa o horário. Se eu estiver na presença de Deus, de verdade, parece que o tempo para. Se nós estivermos na presença de Deus de verdade, nada nos tirará o foco.
Porque não há luz mais forte do que a luz dele. Não há presença mais viva do que a presença dele. Não há amor mais transbordante do que o amor dele. Hoje nós temos excesso de informação, excesso de estímulo, excesso de ruído, mas pouca presença. Quantos aqui alguma vez já usou a expressão: eu falei com ele, mas ele não leu ainda? Alguém já usou essa expressão? O cara manda o WhatsApp para o Antônio. A Isabel pergunta: falou com o Antônio? Falei, mas ele não leu ainda. Isso não é falar. Falar é na presença. Mandar mensagem é para qualquer um, né? Se vocês quiserem, até tem uns números que vivem me mandando mensagem ali. Eu posso mandar para vocês, posso repassar. A gente não vive mais presença. A gente não está presente. A gente hoje acha que o cara que não deu o risquinho azul do outro lado está faltando com respeito. Porque já faz 2 minutos que eu mandei a mensagem, o cara não me respondeu ainda. A gente é imediatista, julgando os outros. Mas a gente não tem coragem de tirar tempo para ficar na presença de Deus. Só nós e eles. Só nós e Ele. A palavra de Deus, ela diz: dediquem-se à oração, sejam vigilantes. Vigiar é proteger um ambiente. O vigia, ele não está cuidando o lado de fora, ele está cuidando o lado de dentro. O vigia é aquele que protege o ambiente interno. É alguém que está focado em proteger, em anunciar, em alertar sobre ataques contra o ambiente interno. E muitas vezes a gente está sendo atacado diariamente por Satanás, esperando que alguém nos avise. Mas a palavra diz que é para eu e você ser vigilantes. Ninguém esfria da noite para o dia. Eu costumo usar os Salmos 1:1. Vai dizer: não ande no conselho do ímpio, não pare no caminho dos pecadores, e nem se assente na roda dos escarnecedores. O que está escrito? Não ande, não pare, não sente. Quando você se movimentar pelo conselho do ímpio, pelo conselho daquele que não ama o Senhor, aquele que não conhece ao Senhor, você começou a andar num caminho perigoso. Porque não vai ser de Deus. Entendeu? Alguém vai dizer: tá, mas Deus usou até a mula. Sim, mas foi Deus que usou a mula. O conselho do ímpio é sem Deus. Até a mula estava com Deus. Mas o ímpio não. Então toda vez que você começar a se movimentar pelo conselho do ímpio, você está tirando seus pés de um local firme para andar num terreno perigoso. Caminho dos pecadores, não pare no caminho dos pecadores. Não vá até lá. O caminho dos pecadores, o nome do caminho já está dizendo: todo mundo que passa ali faz o quê? Peca. Andou no caminho do ímpio, qual é o caminho? Onde é que você vai chegar? Qual é o ponto de chegada? No caminho dos pecadores. Se você parar lá, você já está ralado. Agora pode piorar.
não se assente na roda dos escarnecedores. Por quê? Querido, para você sentar numa rodinha, você tem que ter afinidade. Ninguém senta num círculo de conversa se você não conhece ninguém dali. Se ninguém dali tem afinidade contigo. Então, quando chega a sentar na roda dos escarnecedores, o pecado já entrou e já dominou. Você entendeu? Não ande, não pare, não sente. Cuide seus vínculos. Cuide suas amizades. Cuidem em quem você busca conselho. Porque ninguém vai à falência da noite para o dia. Ninguém esfria da presença de Deus da noite para o dia. O coração vai adormecendo aos poucos. Primeiro perde o prazer da oração. Depois perde fome da palavra. Depois esquece de Deus. A oração é o que nos vincula à vida pessoal com Deus. Eu sempre uso a expressão que eu aconselho mais ler Bíblia do que orar. Por quê? Porque eu conheço um monte de gente que ora sem conhecer Bíblia. E aí pode orar uma besteira, ou pode orar a alguém que não é Deus. Quantas religiões mundo afora têm tempo de oração? E tempos firmados. Tempos ali, certinhos. A pergunta é, eles estão falando com Deus? Não. Agora, se eles oram sem conhecer Deus, por que nós que conhecemos Deus não oramos? A gente tem um Deus de verdade. A gente sabe disso. A gente tem convicção. A gente tem conhecimento. A gente tem testemunho. A gente tem experiência. E aí logo nós que temos um Deus de verdade, a gente não ora. Dediquem-se à oração e sejam vigilantes. Depois que perde a fome da palavra, começa a se normalizar aquilo que antes te incomodava. Tinha coisa que para você parecia absurdo. O cara falava palavrão, você já repreendia até a tataravó dele. Daqui um pouco você começou a cair na gandaia, começou a errar. Daqui um pouco você está falando palavrão. Não te incomoda mais. Por quê? Porque você foi esfriando. É assim que o Espírito vai ficando invisível. Jesus falou para a gente, vigiai e orai. Toda pessoa que para de vigiar começa a viver no automático. E vivendo no automático é perigoso. A gente pode continuar indo na igreja e ainda assim estar distante da presença de Deus. A gratidão mantém o coração vivo. E a palavra de Paulo, terceiro conselho a Colossenses, no capítulo 4, versículo 2, é agradecidos. Eu pergunto para você, o que Deus já fez na sua vida? De onde é que Ele te tirou? Do que Ele já te poupou? Da onde Ele te resgatou? Quem era você antes de conhecer Jesus? Será que nós somos gratos pelo que Deus tem feito por nós? Porque o problema é que nós não estamos presentes na presença de um Deus que está presente.
O simples fato de Ele estar presente já deveria causar em nós uma gratidão extrema, porque nós não somos dignos da sua presença. Nós jamais seremos dignos de Deus estar aqui comigo. Só que Ele não está só presente. Ele é um Deus atuante. Ele é vivo. Ele já livrou você de tanta coisa. Ele resgatou você dos caminhos da morte. Ele resgatou você do inferno. Ele resgatou você do pecado. Ele resgatou você da mentira, do vício, da prostituição, do engano, de tanta coisa. Sabe como é que Ele fez para resgatar você lá? Ele estava presente. Ele nunca desistiu de você. Ele nunca abriu mão de estar contigo. A pergunta correta é: será que Deus gostava de estar onde você está? E mesmo assim, Ele não abriu mão de estar com você. A gente pede tanto a presença, mas a gente não é grato por Ele estar sempre presente. Dediquem-se à oração, mantenham-se vigilantes e com o coração agradecido. O Senhor te ama. O Senhor não poupa esforços. Se nós lembrarmos com gratidão, a gente vai saber que Deus nunca nos deixou de lado. Ele sempre está nos cuidando. Ele sempre está perto. Ele sempre está falando. Ele sempre está sustentando. Um coração sem gratidão vive com medo e pesado. Mas um coração grato permanece sensível à presença de Deus. Meu convite para vocês nessa noite é: dediquem-se à oração. Mantenham-se vigilantes. E com o coração agradecido. Pelo que você pode agradecer? Vou te dar um motivo. Você poderia estar lá no hospital, numa UTI agora. Que aí eu posso ir adiante. Você já podia estar morto faz tempo, né? Quanta coisa você já passou. Quanta coisa você já viveu. Quanta coisa você já aprontou. Quantos perigos o Senhor já te livrou. Eu não canso de celebrar. Eu não canso de celebrar o Senhor. Quando eu olho para o Siqueira, não tem como não celebrar. Quando eu olho para o Nata, não tem como celebrar. Não celebrar. Há um tempo atrás, nós estávamos orando para que ele permanecesse vivo. Mas no final de semana ele estava vencendo uma montanha. Dias atrás, aquela fresa podia ter te matado. Né? Não é, Jonathan? Aquela subida de pressão podia ter te matado. Por que você está aqui? Porque Deus estava presente. E Ele cuidou de você. E você de repente nem lembrou de agradecer hoje. Você parou de celebrar.
você parou de dizer obrigado por mais um dia. Eu não era para ter tido nenhum a mais. Há 26 anos atrás, eu não era para ter tido um dia a mais. E todo dia eu sou grato por mais um dia. Todos os dias eu sou grato por mais um dia. Não é a presença de Deus que está faltando. O que falta é eu e você estar presente. Deus continua presente. Quem tem faltado somos nós. E o Senhor quer te chamar a atenção nessa noite. Ei, eu continuo aqui. Eu continuo presente. Como eu gostaria de ter meus filhos presentes na minha presença. Coloca-te em pé. Eu vou dar um tempo para fazer algo diferente nessa noite. Nós estamos aqui num culto de homens. Mas eu quero convidar você por um instante. Se for possível, dobrar teu joelho em onde você está. E agradecer a Deus por Ele nunca ter te abandonado. Nunca ter deixado você de lado. Por Ele nunca ter esquecido de você. Por Ele nunca ter aberto mão de te amar. Quantas vezes a tua história poderia ter acabado? Em quantas circunstâncias o Senhor teve que intervir para que nessa noite você estivesse aqui de novo? Quantas vezes Ele cuidou de você? Quantas vezes Ele te amou sem você nem lembrar que era Ele que estava presente? Quantas madrugadas Ele cuidou do teu coração, que acelerou em palpitação? Quantas manhãs geladas o Senhor te aqueceu? Quantas vezes a morte estava à tua porta, mas o Senhor te amou, o Senhor te protegeu, o Senhor te cuidou, o Senhor te deu vida. Ele só pede que você permaneça com Ele. Dediquem-se à oração. Sejam vigilantes, com o coração agradecido. Pai, nós te adoramos. Nós te adoramos nessa noite. Nós te pedimos perdão. Perdão pela fraqueza dos nossos corações. Perdão pela falta de integridade, pela falta de amor, perdão pela desobediência, perdão por sermos orgulhosos, perdão, Senhor, perdão porque não estamos atentos, não estamos vigilantes, nem dedicados à oração, porque não somos agradecidos. Porque o nosso coração não é grato. O Senhor continua nos amando e nos cuidando, mas nós, como jovens rebeldes, não damos atenção por tudo que o Senhor tem feito, por cada dia a mais que o Senhor tem colocado em nossos dias. O Senhor tem nos amado, o Senhor tem nos tirado dos braços da morte, o Senhor tem nos protegido constantemente, e nós não temos tirado tempo para estar na Tua presença.
ainda clamamos pela tua presença, como se o Senhor é quem não estivesse aqui. Nós te pedimos perdão, porque sabemos que o Senhor é conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom o tempo todo. Em nome de Jesus. Coloca-te em pé, meu irmão. Nada é tão grande, nada é tão bom, nada te ama tanto quanto o Senhor. Ele permanece presente e o convite dele é: esteja presente na minha presença. Em nome de Jesus. Levante sua mão para o céu. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Uma boa noite a todos.